O Cláudio Castro estava aqui hoje. O Cláudio Castro está com medo, pessoal. Ele está com medo de uma investigação da Receita Federal e da Polícia Federal em cima da refinaria de Manguinhos. Atenção, amanhã a Câmara pode votar o chamado Marco Legal contra facções. E quem colocou a proposta em pauta foi o presidente Hugo Mota, que confirmou a votação para esta terça. O problema é que Mota tenta emplacar um substitutivo relatado por Guilherme Derrite, que já recebeu críticas duras de parlamentares, especialistas em segurança e até alertas sobre perda de atribuições da Polícia Federal. Alterações que especialistas dizem não resolver os problemas e podem abrir disputas entre União e Estados. Mota tem defendido o relator e negado que o texto retire poderes da PF. Mas a pressa em votar e a resistência técnica deixam claro o perigo. A seguir, veja falas de deputados da base que mostram, trecho a trecho, as incongruências e os riscos das alterações. Por que os bolsonaristas têm tanto medo da Polícia Federal? Foram 4 versões, 4 tentativas de enfraquecer a PF. Querem desmontar o projeto antifacção do governo Lula e criar a PEC da blindagem 2.0. E tudo isso depois da PF deflagrar uma das maiores operações contra o crime organizado. Tem muita gente poderosa com o rabo preso nessa operação. Por que o secretário de Segurança do Tarcísio largou o cargo correndo para relatar esse projeto? Primeiro, ele queria acorrentar a Polícia Federal para não investigar as facções, as milícias e o crime organizado. Na segunda versão, até deixava a PF investigar, mas determinava que ela avisasse o governador. Será essa a razão que a Polícia Civil de São Paulo não prende os chefões do crime organizado? Nas últimas versões, não querem tirar os bens e o dinheiro da mão dos chefões do crime organizado, como foi apresentado pelo presidente Lula no projeto original. O dinheiro, as mansões, os carrões, os aviões, os helicópteros, não estão nas mãos do jovem da favela, estão na mão dos poderosos. E quando Lula quer chegar nos de cima, os bolsonaristas e seus amigos se juntam para proteger. E nesta semana, eles vão tentar de novo. E nós não podemos retroceder no projeto do Lula. Porque o combate ao crime organizado é coisa séria. E o Brasil não pode virar refém de facção, de milícia, nem do político com medo da Polícia Federal. Olha, o relatório do Derrite continua atacando a Polícia Federal. O recuo que ele fez na parte das competências da Polícia Federal é porque houve um grande movimento da sociedade nas redes, em defesa da Polícia Federal, que todos nós sabemos que é o principal instrumento de combate às organizações criminosas. Mas veja bem, não adianta recuar apenas da parte das competências e asfixiar financeiramente a Polícia Federal. Nesse novo relatório ele está fazendo isso. Ele está apertando financeiramente a Polícia Federal e está aliviando para o crime organizado. Por quê? Porque em relação ao projeto original do governo, nós tínhamos o perdimento de bens. Ou seja, quando tinha uma facção criminosa, a Receita Federal, a Polícia Federal, já podia se apropriar dos bens daqueles criminosos. Foi o que ela fez na Operação Carbono Oculto, quando apreendeu 1,2 bilhões. Lá no Rio de Janeiro, com a Refit, apreenderam 4 navios. Agora não. Isso é muito grave. Por fim, nós vamos insistir. O PL do governo era o PL antifacção. Essa era a tipificação correta, facção criminosa. Não dá para aceitar. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo. Eles criam um tipo penal completamente confuso. Domínio social estruturado. A gente chega, beira ao ridículo, estou falando desde ontem. Beira ao ridículo, domínio social estruturado. É uma facção criminosa. Então, olha, nós vamos continuar na nossa luta. Tiveram que fazer um recuo em relação ao terrorismo, em relação à competência das polícias federais. Mas a nossa posição aqui é o seguinte, nossa linha é muito clara. Não vamos aceitar negociar 1 milímetro que tire forças da Polícia Federal. E agora é em cima da questão dos recursos para a polícia. Continuo na base da sinceridade, sem fazer cálculo, a partir da minha consciência, lembrando inclusive da minha infância e adolescência como menino negro na periferia de Niterói, que cresceu debaixo de uma favela. Tem um outro ponto do relatório do Derrite
esse capitão de histórico matador na Polícia Militar de São Paulo, que, na minha opinião, sabe qual é o efeito? A ideia ali, sei lá, é prender todo mundo da favela. Mete os camburões ali na base da favela, manda o morador descer, joga todo mundo lá dentro e prende. Porque no fundo parece que é o que eles querem, sabe? Joga uma bomba lá, mata geral que vai resolver o problema. Porque tem uma parte aqui que diz que constitui crime. Eu vou dizer pra vocês assim: apoiar de qualquer forma organização criminosa. Isso pode dar de 12 a 20 anos de prisão. Apoiar de qualquer forma. Uma lei penal que vai colocar uma pessoa até 20 anos na prisão com esse grau de abstração. Apoiar de qualquer forma. Por que eu estou dizendo que isso vai pegar o morador da favela? Porque os relatos são muitos das facções criminosas coagindo o morador, entrando na casa do morador, querendo se esconder na casa do morador. E muito operador da lei vai dizer o seguinte: ali tem uma associação, está ajudando a esconder o traficante. E essa pessoa, trabalhadora, moradora, que já sofre com tiroteio todo dia, com abandono do poder público, coagida pelo tráfico, pode ser tipificada nessa expressão genérica, apoiou de qualquer forma. Isso não é hipotético, não, isso já acontece, pessoal. E com essa lei aqui que o Derrite quer, o morador da favela pode facilmente ser tipificado. Por que ele não escreve? Porque ele não deixa evidente na lei que se houver coação, não é crime. Que se não tiver provado que há dolo, que há intencionalidade, não há crime. Ele não escreve nada disso. Ele diz assim: apoiou de qualquer forma, resultado, 20 anos de prisão. Ele não escreve: olha, se tiver coação, se o morador foi coagido, se o cidadão for coagido, não é crime. Se não há intencionalidade provada, então não é crime. É uma lei feita para botar preto pobre da favela coagido pelo tráfico como criminoso. Pessoal, se minha posição é ou não majoritária, eu sei que as pessoas estão com medo, eu também. Eu não quero morrer, eu não quero que pessoas que eu amo morram, mas não dá para aceitar essa lógica de tiro, porrada, bomba, prisão. Tiro, porrada, bomba, prisão. Que não resolve o problema, o crime continua acontecendo, as pessoas continuam sofrendo, a gente continua sentindo medo, a extrema-direita ganha voto em cima do medo das pessoas e as organizações criminosas continuam crescendo e o morador, trabalhador, ainda pode ser preso por 20 anos por ser caracterizado como alguém que apoiou o crime quando na verdade ele foi coagido. Porque ele não escreve com objetividade para proteger os cidadãos? Eu não posso assinar embaixo. Não é na base de transformar o Brasil num grande presídio cheio de preto pobre favelado que vai se produzir paz nesse país. Eles não desistiram de aprovar aqui em Brasília uma PEC da bandidagem 2.0. Eles querem construir, sim, a blindagem. Nessa semana a gente forçou eles a recuarem. A mobilização foi gigantesca nas redes. Só que os governadores baixaram aqui em Brasília, os governadores de extrema-direita. E agora eles estão dizendo: não, precisamos ganhar tempo. Sabe por que eles querem ganhar tempo? Porque eles querem voltar a conspirar contra a Polícia Federal. O Derrite veio com tudo calculado. Eles queriam esvaziar a Polícia Federal, esvaziar o governo. Só podia ter a operação da Polícia Federal se tivesse provocação dos governadores. Então eles tinham um plano que era de puxar esse poder para eles. Porque uma investigação da Polícia Federal e da Receita Federal incomoda muito. Essa operação Carbono Oculto, raciocina aqui comigo, nunca houve uma operação como essa, tão bem estudada, de integração das polícias. Apreenderam 1,2 bilhões. Prenderam muita gente. Gente do PCC, gente do mercado financeiro. Então, eles estão preocupados com os desdobramentos dessa operação Carbono Oculto. Tem uma operação em vários estados do Brasil. O Cláudio Castro estava aqui hoje. O Cláudio Castro está com medo, pessoal. Ele está com medo de uma investigação da Receita Federal e da Polícia Federal em cima da refinaria de Manguinhos. Porque ele está enrolado. Quem indicou o secretário de Fazenda dessa refinaria foi o pessoal da Refit, o procurador-geral do Estado. Eles estão com medo porque vai ter no Rio de Janeiro também, já tem, uma investigação que está sob controle do Alexandre de Moraes, do Supremo, investigação da Polícia Federal sobre o crime organizado, Comando Vermelho, e lavagem de dinheiro, o braço político. Então, eles vão tentar. O que os governadores de extrema-direita vieram aqui foi tentar ganhar um tempo, porque o Derrite foi forçado a recuar. Mas, pessoal, acreditem em mim, há 5 meses essa turma aqui
só pensa nisso, em como construir uma blindagem. Por isso eu peço a você que continue ajudando a gente nessa mobilização.